Na gravação. Olá, boa noite a todos e todas que estão presentes no Observatório Carioca de História em Quadrinhos. Eu sou Fernanda Pereira e hoje começamos mais um encontro lendo o livro, né, Narrativas Gráficas, de Will Eisner. E hoje a gente vai abordar o capítulo Influência do Leitor, que é a continuação do outro encontro. E nesse capítulo, eu fiz algumas anotações aqui. Tem uma coisa que é legal, Fernanda, antes de você falar das anotações, em relação a essa questão de influência do leitor, é porque às vezes, quando você fala que estuda quadrinho ou faz pesquisa sobre quadrinho, as pessoas e pesquisadores, inclusive, pensam que você só lê quadrinho. É verdade. E eu acho que é importante evidenciar isso aqui, que vai ficar gravado aí para a humanidade, se sobrarmos, né? A gente não lê só quadrinho, né? A gente lê quadrinho porque a gente se diverte com a leitura, mas a gente também propõe análises sobre o conteúdo que a gente está lendo, sobre o discurso que a gente está lendo, né? Então, assim, parece que você sabe de quadrinho e só sabe de quadrinho, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai estudar mídia e cotidiano no curso que você está fazendo, você tá entendendo o quadrinho como uma parte só, não é o todo, né? Mas as pessoas acham que você só lê quadrinho, mas não é assim que funciona, na verdade. Isso aí. E aí vai justamente o que você falou, complementa, né, a questão central desse capítulo, que é a influência do leitor, que ela aborda, o autor, né, o Eisner, ele vem abordar justamente a questão do conhecimento prévio do leitor, né, o que ele carrega, qual é a bagagem do leitor diante a obra. Então, não pensar que ele vê uma pessoa crua, né, me lembrou um pouco Paulo Freire também, de levar em consideração que a pessoa sabe o meio que ela vive, para entender qual vai ser a percepção dela. Sim, perfeitamente. Ele começa já mostrando aqui filmes, vídeo e texto, né? E aí tentando esse diálogo aí que a gente está conversando, né? Isso. Aí na influência do leitor, ele começa a desdobrar, ele vai fazendo um prévio, é como se fosse um esquenta para falar sobre a relação dos quadrinhos com o cinema. Então ele vai começar a falar do ritmo, né, da leitura. E aí tem um ponto aqui que eu destaquei, que ele fala, né? Os leitores de quadrinhos Os leitores de quadrinhos tolerarão a emulação do ritmo narrativo de outra mídia. Mas o narrador de quadrinhos tem que lidar com o fato de que a mídia não é fornecida através da impressão. Isso coloca em questão fatores físicos, ou seja, o papel não precisa de maquinário para a impressão. O leitor está no controle total da aquisição, livre de qualquer manipulação, seja a máquina ou o ritmo da exposição. Então, ele vem destacar o protagonismo do leitor, né, em qual suporte for que a história em quadrinhos seja impressa, né? Sim, né? Tem toda a questão que a gente falou também semana passada, que é o ritmo de leitura, né? Por exemplo, eu às vezes pego uma graphic novel, né? Ou às vezes um mangá, mas a graphic novel é porque às vezes ela tem mais densidade, né? Tem mais páginas. Eu tenho um sério incômodo, quase um toque, de você parar a leitura, assim, de você começar na terça e você terminar só na sexta. Com quadrinho, eu não funciono muito dessa forma, não. Geralmente, eu quero entender tudo que está acontecendo, até para depois, talvez, folhear e reler, né? Mas isso tem muito a ver com o ritmo, tem gente que cansa, né? Então a pessoa vai para e tal, e consegue controlar o seu eu e esperar o momento, né? E eu, nesse sentido, sou muito voraz. Se eu pego ou se eu ganho uma graphic novel, ela pode ficar parada ali, mas quando eu começar, eu não quero ficar enrolando, né? Eu quero entender a narrativa toda, assim. Então, tem essa questão de ritmo, né? Da maneira que você constrói a sua leitura ali. Isso. Aí ele vai destacando, ele vai reforçando novamente a questão da impressão relacionada com as questões cinematográficas, né? E ele entra na questão do ritmo cinematográfico na impressão.
E aí a importância da imagem ser uma imagem clara sobre o que ela quer passar. Acho que isso que você falou é muito interessante, porque geralmente quem gosta de ler curte cinema, né? E aí estou falando cinema no sentido de você pensar, refletir sobre aquele filme que você está vendo, fazer esse exercício analítico. Tanto que você tem uma série de pessoas que ficam extremamente frustradas quando você pega um livro, né, um clássico, né, e vira filme e tem essa diferença de imaginários, principalmente porque o cinema também ele quer alcançar outros públicos, né? Então, por exemplo, a inserção de um romance que não tinha no livro, né, na leitura original, incomoda muito aos leitores assíduos, né, fãs, digamos assim. Mas o romance atinge, às vezes, o casal que vai no cinema e não tem a perspectiva de análise, que é apenas se divertir e comer pipoca também. É super válido. Isso. Aí eu lembrei um pouco, eu estava lendo esse livro, aí eu lembrei do livro da Daniele Barbieri, que é de 2017, que ela vai falar sobre a linguagem dos quadrinhos. Aí eu fui lá olhar a questão do cinema, né? Só que acabou que ela se espelha no Einstein para falar o ponto de vista dela também, né? E ela justamente vem nessa questão do cinema para falar mais da expressão do movimento, né? Que a influência que o cinema vai dar para os quadrinhos, embora haja embora eles se comprometam de alguma forma, mas eles são linguagens totalmente diferentes. E aí a gente tem que ter um foco especial na expressão do movimento, né, nos quadrinhos, que é bem característico mesmo. Tem alguns filmes que vão tentar conectar essas duas mídias de formas diferentes, né? E alguns eles têm um êxito muito legal. Porque, por exemplo, quando você vai assistir Homem-Aranha no Aranha-Verso, né, a animação da Marvel, que tem o Miles Morales, e quando você tem a mudança de quadro de uma cena para outra, eles trabalham muito com essa questão do quadrinho, e eles fizeram isso de uma maneira muito harmônica. Né? É como se o quadrinho fosse para a tela e tivesse vida. Então, isso foi muito, muito criativo da parte de você trabalhar com elementos do quadrinho que vão para o cinema. Isso. E nessa parte que ele fala do ritmo impresso na impressão, eu lembrei um pouco da graphic novels do Kumbi. Sim, sim. Ele fala que a necessidade do destaque das imagens impressas sejam claras para contribuir na leitura e entendimento do leitor, porque aquela graphic novel ela quase não tem texto, né? A necessidade de se comunicar só pela imagem. E como as imagens transmitem um sentimento, uma expressão tão forte que você não precisa de texto, né? O Kumbi ele tem uma perspectiva que lembra muito um mangá, né, na verdade. Você tem aquela estrutura onde, como você falou, às vezes você tem uma página que tem uma série de imagens que representam o contexto ali, e você tem uma fala, né? O quanto a imagem ela conecta o leitor à situação, né, que o Dissalete vai colocar ali na estrutura. Isso. E aí, entrando no outro capítulo, que ele, como eu falei, né, ele vai fazendo um esquenta sobre a relação do cinema com os quadrinhos, e aí ele entra nesse capítulo chamado A Influência do Cinema na Leitura dos Quadrinhos. Por quê? Embora, como a Daniela, né, menciona, que são linguagens parecidas, mas tem diferença, o Einstein vai destacar qual é a diferença, né? Porque a HQ ela vai depender da capacidade e habilidade de leitura do público, diferente do cinema. Embora eu também acho que para assistir filme você também tem que ter um tipo de letramento também. Mas a relação é um pouco diferente. E a importância da imagem nessa comunicação é sempre destaque na fala do Einstein. Sim, perfeitamente. Seu comentário foi tudo. Teria que falar. É isso aí. Então, vamos lá, que aí eu... Vai dando prosseguimento nesse capítulo que eu marquei Sim, um pouco. sim. Um pouco mais à frente, depois se quiser voltar, a gente retoma. Eu achei muito interessante essa questão da influência nacional, né? O quanto de repertório você tem para poder entender questões que estão no quadrinho, e aí também puxando o cinema,
E, às vezes, essa ausência de letramento, igual você colocou muito bem, ela problematiza muito a sua leitura. Porque, por exemplo, eu me lembro, a partir dessa leitura, né, a experiência de você assistir filmes aí, e aí eu vou falar na década de 80, início da década de 90, você tinha uma diferença de tempo muito grande em relação ao filme sair nos Estados Unidos e o filme passar no Brasil ou vir para o Brasil em VHS. Né? Não existia esse negócio de estreia mundial, não existia. E aí depois, entendendo um pouco mais sobre o cinema, eu comecei a resgatar essas memórias e perceber que, às vezes, você não conseguia compreender a piada do filme porque tinha acontecido muito tempo depois. Né? Então, digamos, você tem um filme que saiu nos Estados Unidos, né? Aí tem aquele presidente dos Estados Unidos que é o presidente específico. E aí existe uma piada sobre aquele processo da presidência. E quando você ia ver o filme, já estava em outro contexto. Então, essa questão de letramento é extremamente importante. Porque quando você tem agora, por exemplo, muito mais acesso a quadrinhos nacionais, né, a roteiristas nacionais, que vão colocar ali questões relacionadas ao que a gente vivencia, isso é extremamente interessante, porque apresenta a realidade. Né? Vou dar um exemplo simples, que vem a partir das graphic novels que o pessoal da Maurício de Souza está fazendo, né? E tem uma específica chamada Papa Capim, que vem contar perspectivas da história indígena que o brasileiro, em nenhum momento, assim, teve acesso. E aí eu não estou falando do brasileiro pesquisador que está interessado em questões ligadas às práticas indígenas. Estou falando do público em geral, né? Então você tem ali a revista que chama Noite Branca, e assim, tem uma série de coisas que são interessantíssimas, inclusive para você trabalhar com a educação, né? Caso você tenha alunos ou você discuta a matéria, no meu caso, história, é possível trabalhar uma série de histórias em quadrinhos. Aí o Eisner ele continua falando de tentar trazer a experiência cinematográfica para os quadrinhos, né? Mas que essa relação também tem que se destacar a experiência da televisão, né? Ele fala assim, ninguém pode ignorar o fato de que a experiência da televisão pode ser abortada com um simples apertar de um botão. A influência disso na atenção e na retenção não pode ser desprezada. Então, ele vem falar sobre todas essas questões, essas mídias que podem influenciar de alguma forma nos quadrinhos. E que o narrador dessa história tem que precisa, né, ficar atento a esse fluxo, né? Porque também, muitas vezes, as pessoas perdem desinteresse no quadrinho por uma questão tanto de interesse de leitura, mas também por uma questão de praticidade de escolher a hora, o seriado que quiser, diferente do quadrinho que você tem que acompanhar, né? Sim, sim. A questão de você, a organização do seu tempo, de repente, mas perpassa sempre pela questão da leitura. Assim. E aí ele vai falar dessa relação do filme, se você for tentar trazer as questões cinematográficas para os quadrinhos, tem que ser feito com muita atenção. Aí no final ele fala assim, nos filmes, som e diálogo não ocupam um espaço visual, pois são ouvidos no outro nível. Imitar isso numa sequência de quadrinhos pode fazer com que a sequência seja difícil de se lidar, como mostraremos a seguir. Então, por mais que fale que essa relação é próxima, há uma certa dificuldade nessa composição. Então, ele começa a falar na sequência dos quadrinhos. Quando o quadrinho simula a técnica de uma câmera cinematográfica, ele pode perder na questão da leitura. Então, a todo momento, ele está reforçando essa necessidade de não se perder essa questão de levar a leitura para os quadrinhos, né? Para essa construção visual não deixar a leitura se perder nesse caminho. Sim, sim. E acho que, pontualmente falando, é importantíssima essa questão de o quanto você se vê no quadrinho, né? E aí a gente também trabalha identidade, essa questão, porque, por exemplo, não sei se você já teve acesso, acho que sim, ao trabalho que o Hamilton faz com o pessoal da Capa Comics, né? Sim. E assim, quando eu já trabalho com história, a disciplina e quadrinhos com meus alunos há muitos anos,
E quando saiu a Capa Comics número 1, né, que eram personagens gigantes no centro de Duque de Caxias, quando eu vi a revista, eu fiquei assim, perplexo de maneira positiva. Né? Porque quando eu peguei na estreia, eu fiquei escutando que tinha um coletivo e tal. Quando eu peguei num desses eventos e vi aquilo ali, imediatamente eu pensei nessa possibilidade de levar esse quadrinho para os meus alunos que eram de uma escola em Caxias. Né? E quando isso foi feito, né, aquele todo o processo de você tirar a xerox, etc. e tal, não do material todo, né, você preservar uma série de coisas. Quando isso aconteceu, a reação deles foi incrível. E foi muito legal porque eu consegui levar um membro da Capa Comics, né, saudoso João Carpalhal, que desenvolvia um trabalho de formiguinha nesse sentido, de ir às escolas, né, de estar sempre levando esse material. Então, assim, ele falando como caxiense naquele momento, para os alunos que eram de Caxias, assim, foi muito legal, porque parece, Fernanda, que quadrinho é uma coisa que só vai vir da Marvel, ainda mais para os alunos, né? Parece que não é possível alguém, né, um grupo, construir uma narrativa. E todas as histórias da Capa Comics, elas evidenciam ali processos ligados à Baixada. Isso é muito importante. Isso, foi aquela discussão que a gente teve sobre a valorização dos quadrinhos enquanto literatura também, né? O acesso a elas como um importante instrumento para leitura. Então, se fica muito distante, achando que quadrinhos... E o que é uma realidade, né? Que esses quadrinhos da Marvel geralmente são caros. Então, ali é para um público diferenciado e entra a importância desses autores, desses grupos, né, coletivos que precisam construir e difundir ali na sua área mesmo, na sua região. Sim, sim. Oi, pode falar. Esse parágrafo que você falou, Fernanda, da questão do som e do diálogo, eu estava pensando, quando fiz a leitura, em relação aos quadrinhos interativos, como é que fica isso, né? Porque ele quando escreveu, né, ele não estava pensando nessa questão da manipulação dos quadrinhos, de um tipo de quadrinhos que são produzidos hoje também, com que tem som, que o público pode alterar como a narrativa vai ser conduzida. Eu falo muito de quadrinhos, principalmente esses quadrinhos usados em plataformas digitais, né? Tem muitos quadrinhos que já são produzidos com som, com possibilidade de alteração da narrativa, com possibilidade de você interagir de fato com a mídia, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque ele faz essa oposição entre cinema, né, filmes, e os quadrinhos, né, em suas particularidades, mas cada vez mais as duas mídias estão se entrelaçando, não só no nível das histórias, né, bebendo uma da outra, mas também através das tecnologias, você pegar coisas que tem no cinema e poder usar na fabricação de quadrinhos em si, né? Isso. Ele dá foco mais pro quadrinho impresso, né? Acho que é porque também na época era o que mais saía. Né? Não devia... E aí ele vai entrar justamente nessa relação que mesmo o quadrinho se sustentando, né, nas influências do cinema, chegou um determinado momento que o cinema vai se sustentar nos quadrinhos, que é quando começam a surgir os super-heróis, né? Acho que é legal também, conectando a fala do Bruno, né, e a da Fernanda, a questão de acesso, né? Acredito eu que até hoje nos Estados Unidos, principalmente, a questão de valor de uma história em quadrinho e ingresso de cinema também, né? Nesse sentido aí paradoxal. Porque, por exemplo, você tem aí, quando você pega registros de histórias em quadrinhos muito antigas, né? Você tem elas com preço muito baixo. Muito baixo. Então, assim, o acesso era muito diferente. Né? E também tem o fato da alfabetização ou letramento aí
no sentido de você pegar, a partir do momento que eles têm as tirinhas dos jornais aí, minha geração também pegou muito isso, você, de repente, seu pai e sua mãe comprar o Dia ou o Globo e você ir apenas naquela parte que tem os quadrinhos, né, aqueles clássicos. É o segundo caderno. Nossa, Chiclete com Banana, enfim, né, aqueles clássicos, muito clássicos mesmo, assim. E, assim, o quanto era diferente. Porque, por exemplo, dentro da minha história, tinha-se o hábito de comprar o jornal no domingo. O domingo era o dia que vai vir a meta da semana inteira, né? Então, comprava-se mais jornal no domingo. E no domingo tinha as tirinhas que uma criança lê ali em menos de 10 minutos, né? E ir ao cinema tinha toda uma construção. Hoje mudou-se bastante, né? Em relação a essa questão. Mas você ir ao cinema tinha toda uma comoção para você poder construir a possibilidade de ir e tal. Então, acho que isso também é muito relevante, mas acho que essa questão que o Bruno comenta também é interessantíssima. Parece que é muito simples, né, para leigos, talvez, jogar história do quadrinho para o cinema ou uma história do cinema para o quadrinho, né? Mas aí a gente que é fã intelectual, digamos assim, né, o fã que faz aquela análise e não é cego, percebe o quanto é difícil e o quanto algumas produtoras têm dificuldade de fazer essa conexão aí, né? E o Eisner ele vem pontuar bem essa questão do quadrinho, da sua construção, da importância de se manter o ritmo de leitura, né, nessas produções visuais, e dessa relação do cinema. Ele vai de novo reforçar a questão dos heróis, aí ele já entra na questão da influência nacional, que foi aquilo que você comentou. Que os quadrinhos eles começam a ser aceitos, né, pela grande massa, né? E essa relação com os filmes americanos, sua distribuição, ela começa a aumentar. E com o surgimento da Segunda Guerra, cada país começou a desenvolver mais quadrinhos, né? Mais histórias em quadrinhos. E até o Capitão América, né? Houve histórias revistas que foram feitas direcionadas para o exército americano, para incentivar eles também durante a guerra. E outros personagens também, né? Mulher Maravilha, esses personagens tiveram uma certa influência. Então, o cinema foi se aproveitando dessa parte. E outra questão é o filme do Pantera Negra, né? Muitas pessoas que não conheciam Pantera Negra, algumas foram procurar a história em quadrinhos, outras não. Outra curiosidade acabou naquela história do cinema e não foram atrás de uma revista, né? Para saber quem... acho, Fernanda, que essa questão que você falou, né? A palavra que você trouxe hoje, letramento, que vem muito também dessa questão da pedagogia, né, e tal. Acho que é muito interessante porque a gente está conversando hoje, porque, por exemplo, esse exemplo que você deu do Pantera Negra, né, teve gente que quis saber mais sobre o personagem, foi entender aquele movimento dos Panteras que aconteceu nos Estados Unidos, teve gente que viu o filme, se divertiu e ficou esperando o próximo filme da Marvel, né? E eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que viu o filme com a família, né? Aí depois mandou mensagem para mim, eu indiquei, a gente fez aquelas palestras, né? Todo um movimento cultural por conta do filme e a discussão racial. E a pessoa mandou mensagem para mim e falou assim: Elbert, eu não entendi nada do filme. Assim. Então, a pessoa tinha uma ausência de letramento, uma ausência de alfabetização em relação às questões raciais, que ela não compreendeu todo aquele ciclo que é apresentado, toda aquela Wakanda, toda aquela questão cultural forte no filme, assim, acostumada, claro, com Hollywood, né, como a gente vem tentando desacostumar, né, não ficar viciado. Ela mandou mensagem e falou: não entendi nada, assim, né? E aí também tem a ver com como é que você lida com a explicação. Você não vai jogar tudo em cima da pessoa, né? Lê Fanon, você não vai falar isso pra pessoa que não vai adiantar. Você vai ter que chegar, não, tem toda uma tentativa de apresentar a África, desconstruir preconceitos, porque você vai fazendo esse letramento ali, passo a passo, vogal a vogal, para que a pessoa ela compreenda a circunstância do filme ali, né? É isso. E aí o Eisner vem falar de como cada país foi construindo o seu super-herói, né, os seus personagens, foi se reforçando a questão do estereótipo, né, das imagens estereotipadas para dizer o que é um herói nacional.
Exatamente. Isso, aí ele vai descrever, né? O super-herói é um estereótipo dos quadrinhos inerente à cultura americana. Vestido com uma roupa derivada da clássica vestimenta da clássica vestimenta dos homens fortes, dos circos, ela é dotada de uma história que enfoca vingança e perseguição. Esse tipo de herói geralmente tem poderes super-humanos, que limitam a possibilidade do roteiro, né? Como um ícone, ele satisfaz a atração popular nacional pelo herói que vence, mais por sua força do que pela sua malícia. Essa parte aqui do super-herói que ele toca, Fernanda, desse uso do estereótipo, né? Realmente, ele vincula a criação do super-herói que a gente entende como uma criação eminentemente norte-americana, né? Só que aquele negócio, ele não faz uma crítica assim, que os outros países começaram a criar seus super-heróis, mas tendo uma base norte-americana, né? Os países, pegando o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, o impacto da Guerra Fria sobre esses países faziam com que eles bebessem dessa cultura, criassem na base dessa cultura, né? No caso, esse estereótipo aqui, e apenas hoje a gente está reimaginando nossos super-heróis através de nossas próprias bases culturais, né? Se você for pegar outras experiências, por exemplo, o quadrinho Orixás do Canuto é um exemplo interessante disso, porque ele vai beber da questão da cultura de matriz afro, entendeu? E trazer a questão das histórias, dessa mitologia, né? E saindo um pouco dessa linha aqui, porque você pega heróis da década de 60, super-heróis da década de 60 brasileiros, eles tinham essa base tão forte que você não conseguia... que a única diferença era as cores, né? Geralmente usavam as cores nacionais e uma coisa ou outra, mas até a base de histórias eu pego como exemplo um dos heróis que eu estava pesquisando para fazer o artigo sobre o Black Light dessa época, que nada mais era que um Lanterna Verde brasileiro, entendeu? E até a história biográfica era muito parecida com a do Lanterna Verde, só mudava que ele era um piloto da FAB. Então, é aquele negócio, ele não faz ele reconhece o impacto que esse estereótipo tem e a origem desse estereótipo, mas ele não tem uma visão crítica do impacto que isso teve sobre os países, né? Porque é apenas hoje que a gente consegue ter aquela produção de super-heróis saindo daquela visão unidimensional norte-americana, né? E o microfone, Albert. Não, perfeito o comentário do Bruno. Exatamente. Tanto que a questão da minha pesquisa foi justamente essa, né? Se quando pega um personagem negro e transforma ele em super-herói, se o estereótipo acaba ou não. E não acaba, ele fica escondido, né? Que aí o Pantera vai ter que estudar na Europa para se tornar um cidadão, né, reconhecido. Aí todo aquele conhecimento que ele traz de Wakanda não é válido, o conhecimento tem que ser validado na Europa. Então, esse estereótipo ele está sempre lá marcado. Né? Isso é bem importante. E aí o Eisner vem, assim, ele não pode também tacar paulada no Eisner, porque faz uma visão de época, né? É a percepção de época dele também. Ele não estava escrevendo assim, para o observatório de pessoas ferozes como nós. Mas ele reconhece que assim, existe uma forte influência nacional, que ele diz, né, sobre o autor de quadrinhos, que dificulta a criação de imagens com uma intenção deliberada de distribuição internacional. No entanto, o fato que muitas imagens representam posturas e gestos humanos universais serve para manter a visibilidade da linguagem visual. Ele entende que aquele super-herói pode ser usado em vários lugares, mas que a influência também do país vai dominar sobre o personagem, né, da influência nacional. Foi isso que eu entendi. Sim, sim.
Elbert, queria fazer uma pergunta para você. Essa questão que você tinha tocado do letramento, da falta de letramento, no caso, que impossibilita a pessoa entender determinada produção, como esse exemplo aí do Pantera Negra, seria uma falta de letramento ou um letramento superficial no caso daquelas pessoas que só atingem uma determinada camada de uma determinada produção. Como exemplo, por exemplo, o pessoal que lê X-Men e acha que aquilo é apenas que aquilo não tem subtextos dentro dali e é apenas um quadrinho de super-heróis, um quadrinho de confronto e nada mais, apenas um passatempo, como se não tivesse um subtexto ali falando das questões de racismo, de preconceito, de opressão e coisas do gênero. Sim, entendi. Não, fala, pode falar. A minha pergunta é justamente essa. É uma falta ou é simplesmente um letramento superficial? Essa é a questão. Eu acho que... Fala, pode falar. Porque é aquele negócio que a gente já vem tocando. Porque todo mundo possui alguma bagagem cultural. Isso é consenso. Então, eu acho que muitas vezes não é que a pessoa não entendeu completamente, mas é que a bagagem dela não é o suficiente para ela atingir as outras camadas, ou, muitas vezes, não atingir a primeira camada, né? Mas eu queria a opinião de vocês aí, fica à vontade. Eu acho que, primeiro, Bruno, entre as questões que você comenta, é sempre importante a gente, quando vai falar de imagem, e aí cinema você tem uma propagação, né, múltipla de imagens, entender que existem várias leituras possíveis. Então, esse é um ponto, né? A pessoa que vive, por exemplo, no continente africano e teve acesso ao filme, ela vai ver diferente de mim, né? E aí tem toda essa questão de, eu sou pesquisador, né, identidade negra, e, nossa, fiquei extremamente feliz com a questão do filme, né, discutir isso inúmeras vezes nas escolas, fizemos palestras, etc. e tal. E aí, existe essa questão que você colocou da ausência de bagagem, sim, mas também, nesse caso que eu citei, eu acho que tem mais a ver com essa questão do que eu costumo falar quando eu vou trabalhar com identidade racial, que é o quanto existe a colonização do imaginário por conta dos europeus, presente ainda muito forte na nossa mente, né? Porque, por exemplo, no caso que eu citei, a família que foi era uma família negra, que foi ao cinema. Pai, mãe e a filha, pequena. E as questões que foram colocadas no filme, né, levaram o telespectador até um continente, né? E aí você tem lá diferentes sociedades que sentam e discutem, né? Você tem uma espécie de tribunal, né? Diferente daqueles de Hollywood, onde que um tem que gritar mais que o outro para ganhar a atenção. Então, nesse sentido, essa ausência de letramento fez com que a pessoa se incomodasse mais do que curtisse o filme, digamos assim. Poderia ser uma pessoa que apenas curtiria o filme. Nossa, tem um herói que luta com o outro lá, que eu não sei se ele é herói ou vilão, né? Mas acho que as questões que você levantou, não existe só uma, podem ser várias, né? Pode ser que a pessoa não tenha letramento, no sentido de eu convivo não, vou falar que eu convivo, mas eu já escutei de pessoas que dão aula, inclusive, falar que não gosta de cinema. E aí também tem uma outra questão, né? Pô, por que você não gosta de cinema? Não, eu vou sentar lá, ficar 2 horas lá e, sabe, essa questão de parar para contemplar alguma coisa, né? E aí você não entende, assim, eu tenho uma dificuldade. Eu entendo quando a pessoa fala que não gosta de quadrinho, né? E aí tem toda aquela explicação dela, e nem todo mundo tem que gostar, mas a explicação geralmente é assim, não, você não gosta de criança, aí tem essas explicações, né, estranhas, digamos assim, pra gente. Mas é complexa essa questão de leitura do cinema, porque nesse movimento que a gente está fazendo, com o observatório, trocando ideias, a nossa leitura de quadrinhos e de cinema é uma outra. Ela propõe uma profundidade diferente, né? Mas, por exemplo, em relação à questão da área que a gente atua, também propõe leitura diferente.
porque eu posso ver um filme diferente da Fernanda, porque eu sou da área de história, né? Então pode me incomodar algumas coisas. Pô, mas assim, botaram o Capitão América ali, naquela data, isso não faz nenhum sentido, né? Então eu acho que tem uma série de coisas que você citou, não é uma só, assim, né? E também não sei se é possível propor uma resposta exata, né? Já que a gente está lidando com visões de mundo, né? Tentativas de leitura. Então, eu acho que é um pouco disso tudo que você colocou aí. A gente, assim, não existe ninguém vazio de conhecimento, né? Cada um tem a sua bagagem. Alguns se aperfeiçoam, outros não. Mas não pode dizer que a pessoa não tem nenhum conhecimento. Ela pode ter um conhecimento pequeno e ser aberta ao novo conhecimento. E desenvolver uma concepção ou não, ou dar o direito de não quero, não aceito e vou continuar acreditando no que eu quero. A minha exclamação... Pode falar, Fernanda. Não, a minha exclamação... daquela palestra que a gente fez. Fala. Desculpa. Aquela palestra que a gente fez, a gente super feliz com Pantera Negra e o Hugo. Falou, não existe heróis nesse filme. Ele com a visão dele de cineasta, ele propôs outras perspectivas, né? Aí ele deu outra perspectiva pra gente, totalmente que a gente não esperava. A minha exclamação em relação ao comentário que foi feito, do não entendi nada, é porque era uma pessoa, era uma família, digamos assim, que acompanhava os filmes da Marvel, né? E aí, quando vem um filme do Capitão América, você entende, né? Quando vem os outros filmes, né, dos outros heróis, Thor, até chegar no momento que o Pantera tem um filme, né? A pessoa entendeu tudo, assim. Entendeu tudo por quê também, né? Porque já conhecia o herói, porque está acostumado com aquela narrativa, né? Então tem uma série de coisas aí que vale investigar, inclusive. Isso. Tudo é analisável. Vamos analisar. Olha só, Albert, vai entrar nesse capítulo do... Ideias? Ideias ou não? Acho que dá para comentar um pouco. Ele vai trabalhar com essa questão do quanto é importante a ideia, né? E aí eu vou reforçar uma coisa que eu já tenho falado nos outros encontros, que a gente está tecendo uma série de críticas sobre esse, porque é um livro que ele vai trabalhar muito com conceitos. Mas se você tiver a oportunidade de ler as graphic novels do Eisner, você vai entender o quanto ele é brilhante, e aí falando mesmo nesse sentido, ele é brilhante na maneira que ele constrói a narrativa, né? Tem uma que eu reli mais recentemente, chamada Pequenos Milagres, né? E aí, às vezes, o leitor, observando o título, vai pensar que ele vai ligar de alguma maneira a história à questão de religiosidade, né? Independente de qual religiosidade a pessoa entende, acredita, frequenta, e de maneira alguma ele toca em questões ligadas à religião, né? Ele vai tratar milagre muito como aquelas coisas que vão acontecendo e que às vezes você não se dá conta, né? O quanto de coisas podem acontecer e são coisas que podem alterar totalmente a tua vida e às vezes você não percebeu. Então, no exercício de construir as novelas gráficas, né, digamos assim, o Eisner ele tem uma vivência que ele coloca dentro daquilo ali, de tudo fruto das experiências dele, que dialoga muito com esse capítulo que ele vai falar das ideias, a importância de você projetar a sua ideia dentro da narrativa. Isso, porque a experiência ela vai passar justamente pelo imaginário das pessoas, né? Então, nossa, mano. Se você faz uma narrativa que não vai instigar a imaginação, puxar para a realidade daquela pessoa, por isso ele sempre reforça, né, a importância de saber qual público que você vai escrever. E logo na página seguinte do capítulo 8, ele vai trabalhar muito com essa ideia do o que aconteceria se, né? E aí vai trabalhar com as reticências nesse sentido de fazer com que o leitor espere o resultado,
é muito, para mim, pelo menos, lembra muito o Era Uma Vez, né? Das histórias clássicas lá. Era uma vez, e aí você está aguardando o que vem, né? Tanto que tem uns filmes mais recentes, principalmente da Disney, que eles estão trabalhando com essa ideia de que, tipo, não era só uma vez, não era só uma perspectiva, né? A história poderia ter sido contada de outra forma. Então, eles estão brincando com essa questão, né? Porque essa história linear que aconteceu de uma maneira só, a linha reta não funciona mais. Principalmente para essas crianças que já nascem com tablet na mão, então não dá, né? Tem que ter outras construções aí para esse público curtir. Eu estava até pesquisando, que eu trabalho com educação à distância, né? Aí tem algumas técnicas agora para desenvolver experiência do usuário. E uma delas é inspirada na Pixar. Na empresa Pixar inventaram uma técnica que é Pixar, né? O nome da empresa, Storytelling. Que justamente para você achar uma solução para o problema, você começa com era uma vez, aí em determinado dia, aí aconteceu isso. E depois aconteceu isso. Como resultado disso, então você cria a partir desse era uma vez, justamente. Que aí você vai conseguir pensar uma solução para aquele problema. E isso pode ser aplicado em várias práticas educacionais ou empresariais, no que for. E eles estão ganhando mais dinheiro com isso, além dos filmes que eles produzem, ainda produzem treinamento usando as narrativas deles. É muito legal. Falando nisso, Fernanda, um parêntese. Você já viu aquele vídeo da teoria Pixar? Ou já leu o texto? Não, eu vi um documentário sobre como eles pensaram os filmes. Como cada ano uma pessoa criava um filme. Não, tem um que chama A Teoria Pixar. Depois você bota no YouTube. Ou quem estiver assistindo aí o nosso canal aqui, A Teoria Pixar, que parece que foi pensada por um telespectador, inclusive, né? Tem muito a ver com cada filme se conecta com o outro, de uma maneira que aparentemente nem o pessoal da Pixar pensou, né? Mas o telespectador ele faz uma linha do tempo com todos os filmes, assim. E a linha do tempo dele é interessante porque é bem precisa, né? Ele vai falando lá, tipo, desde Valente, trabalhando com narrativa histórica, digamos assim, até o Wall-E, né? Que aí vai trabalhar com um futuro utópico, etc. e tal. E ele vai colocando. É muito interessante. Se foi realmente um telespectador, o cara. Ele viu muito filme, ou se foi uma estratégia de marketing da Pixar. Só você botar lá, a teoria Pixar. Tem o texto e tem também um vídeo explicando. Né? Mas eu acredito que fosse uma estratégia de marketing, sim, porque pelo que eu vi do documentário da criação deles, do início deles, é tudo bem encaixado, assim. Essa questão do ideias, do Eisner, que ele vai trabalhar muito com essa parada de reticências, né? Ela é muito interessante para discurso também, para quem trabalha muito com essa questão de fala, né? Porque, para além dessas que a gente citou, tem um aqui na página 106, que ele vai começar a história com, né, tipo, já ouviu aquela? E aí é muito de quando você se reúne para contar piada, né? Você já ouviu aquela e você construir esse suspense que prende o leitor, né, o telespectador, enfim, esse jogo, né? Eu acho engraçada essa história aqui que ele começou. O que aconteceria se a semente que você plantou no jardim se transformasse numa árvore de maconha que crescesse tão rápido que dobraria de altura e não pararia de crescer. Achei criativo isso. Eu gosto muito de trabalhar, quando eu pego principalmente sexto e sétimo ano, né? Quando tem um aluno lá, geralmente tem um ou dois, que se consideram mais espertos do que o adulto sempre, né? E eles falam assim, eu não gosto de história, né? Esse é o dia que eu ganho a aula e ganho a turma, consequentemente, né? No primeiro momento ali de contato com a turma que até então não tinha vários professores, né? De sexto ano, por exemplo, era quinto ano e tal. Tinha ali no máximo acho que 4 ou 5, e aí depois o mundo deles fica gigante. E aí é muito curioso porque eu começo sempre com uma história criada na hora, né? E aí eu paro a história, assim, eu paro, né? Então, o garoto, e aí finge que vou fazer outra coisa, mexo no celular, e aí geralmente acontece, sexto ano,
quase batata, né, diriam os meus antepassados. Ué, professor, você não vai contar o resto, não? Né? Aí você levanta, né, você arca a sobrancelha, você não gosta de história. E aí você, né, você constrói um movimento ali para que eles se interessem. Porque às vezes é difícil você trabalhar com questões do passado e o aluno, né, se interessar. Ele tem se sentir pertencente àquela história, né? Ver como é que aquilo interfere na vida dele. De uma certa forma. Vamos lá. Eu pulei porque tem muita história, né? Sim. Aí teria que ler. Não, aí chegando em... Deixe-me contar o que aconteceu. Oi, quem quer falar? Eu queria falar, esse aconteceria ser, já me remeteu a outra coisa, que é aquela série de histórias da Marvel e também da DC, só que na DC aqui ficou como, acho que Túnel do Tempo, aquele arco de histórias, que os roteiristas se propõem a pegar os personagens das editoras, né, e imaginar outros cenários, quase uma mudança 360, por exemplo. Na DC tem uma que é muito boa, que é o Superman entre a foice e o martelo, né? Ele nasce desse movimento do o que aconteceria se o Super-Homem tivesse caído na União Soviética. E tem vários desse arco de histórias com vários personagens diferentes, né? E é muito interessante, porque, na verdade, eles pegam... Eles fazem aquilo que o que a gente chama de quadrinho mainstream não permite fazer, né? Os donos o mercado não permite fazer, que é reimaginar totalmente aquele personagem, né? Colocar ele em outras situações, em outras origens, né? E daí saiu muitas histórias boas, né? O problema é que isso nunca é incorporado ao universo, entre aspas, oficial da editora, né? Esse é sempre o problema. Bruno, o universo oficial é o trunfo, né? Eles não querem mexer no trunfo. Mas aí é o que eu falo, Albert. Se incorporasse, aí eles poderiam... acho que se incorporassem, eles poderiam pegar e tipo assim, falar, pô, realmente os quadrinhos têm todo esse dinamismo mesmo, porque, pô, não só essa do Super-Homem, mas várias outras, porque permite que outras origens, histórias muito boas, tenham prosseguimento, né? Entendeu? Sim, E dentro dessas histórias de o que aconteceria ser, também permite que os quadrinhos têm um sério problema, que é a passagem de manto, né? Entendeu? É o Bruce Wayne eterno, entendeu? Como se ninguém... Não, como se não houvesse outro cara que pudesse ser um Batman tão bom quanto o Bruce Wayne. Entendeu? Terry McGinnis. Exatamente. Cara, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu não entendo por que a DC não investiu naquela narrativa do Batman do futuro. Eu acho extremamente interessante. Né? Cara, aquilo é muito bom. Detalhe, eu demorei para achar interessante porque eu fiquei nessa daí que você levantou, né? Pô, mas não é o Bruce Wayne. Mas eu tinha uma outra idade também. Mas quando tem um episódio ali mais pro fim, né? Que vai mostrar que eles desejavam fazer com que o Terry passasse pelo mesmo trauma para construir o Batman, aí você quer ver tudo de novo, né? Calma aí. Isso é bom. Eu não entendo porque eles não constroem um filme disso, né? Desse material que eles têm aí. Exatamente. Mas aí é o que eu falo. A DC, em matéria de animação, ela está anos-luz da Marvel. Só que a Marvel, em matéria de cinema, está anos-luz da DC. Entendeu? Mas a DC, mas o problema é esse, é que criou-se aquela, a DC tem que ter uma fórmula igual a da Marvel. Não, a DC tem que criar uma fórmula própria. Entendeu? Talvez indo onde a Marvel não vai, né? Porque quando a Marvel lançou Pantera Negra, aí o pessoal, porra, Pantera Negra, quebraram a fórmula da Marvel, que não sei o quê, tipo, ficou aquele hype, né? Porque
é um filme que tem outras camadas, tem mais profundidade do que aqueles filmes anteriores, se for, porque toca em outras questões também, entendeu? Questões que muitas vezes que o dono da editora não quer tocar. Sim. Entendeu? Quer dizer, o dono do conglomerado, né? Para ser mais. Como eu falo para os meus alunos, o meu sonho, ainda em vida, né, é que a Disney compre o Warner DC, sei lá quem é, que está por trás disso tudo, e que mesmo eu, velho, consiga ver um crossover do tipo filme, Vingadores versus Liga da Justiça. Depois eu morro feliz. Só quero ver isso no cinema, só quero ver isso, entendeu? Pô, exatamente. Pô, os caras já ganham dinheiro. Até os filmes que são ruins, né? Tem baixa bilheteria, faturam um absurdo, né? Porque ainda entra uma questão interessante que você tinha tocado inicialmente, dessa questão da passagem dos quadrinhos de uma mídia de massa, né? E que era acessível, né? A grande parte das pessoas, a grande parte da população, para a transformação dos quadrinhos hoje, no caso impresso, para uma mídia de nicho, né? Porque os valores, pelo menos aqui no Brasil, os valores são muito irreais para a maioria da população. Claro que isso abriu espaço também para pequenas editoras e coletivos de quadrinhos entrassem nesse filão, né? E produzissem heróis e HQs com um preço acessível e com histórias diferentes, né? Para entrar nisso. Mas, por exemplo, no caso das mídias hoje da Marvel e da DC, os caras já pensam um produto que é totalmente transmídia, né? Sim, Ele sim. ele tem que render no cinema, ele tem que render na venda de boneco, ele tem que render. É tipo quase uma plantação, né? Mas a Marvel sempre, desde a da criação, ela tem uma história de ir à falência e voltar, ir à falência e voltar. Então ela começou muito a olhar para esse mercado mais do que a DC, né? Ela, pelo que está no livro, né? Ela sempre olhou tanto para os quadrinhos, mas com foco no cinema, com foco em todo o mercado. Então, por isso que eles têm muito personagem, né? Porque eles querem atender a todos os públicos. Diferente da DC, que tem um número bem reduzido de personagens, que o foco é na história mesmo. E falando desse si, né? Eu acho que teve a tentativa no filme do Batman com o Super-Homem aí. E se os dois se matassem, né? Tipo, acho que foi uma tentativa, né? Existe. Inclusive, eu estava revendo esse filme ontem, assim, por acaso. Estava passando, né? Mas, assim, Fernanda, existem muitos elementos bons no filme. Isso é incrível, né? A grande sacada, né, que me fez arregalar os olhos no cinema quando eu vi, né? O fato de ler. Eu não sou muito fã de Superman, não, mas já li muito Superman também. O fato de não atentar que os dois tinham a mãe com o mesmo nome, essa sacada foi brilhante, assim. Foi tipo, o que eu estava fazendo na minha infância que eu não me liguei? Mas ninguém quer saber o nome da mãe do Bruce, né? Ninguém quer saber. Não, morreram lá, né? Dependendo da versão. Quando ele saiu do cinema para o teatro, né? Mas, assim, tem elementos ruins ali. Para mim, fazendo uma crítica ao filme, eu acho que o que se torna pior é a persona do Lex ali. Eu acho que eles botaram o Ledger ali, o espírito do Ledger, psicopático. O Lex, ele não é esse psicopático que está ali, né? Mas, enfim, isso já é um outro debate do observatório aí, senão vai ganhar muito tempo, Não, porque esse negócio do Lex Luthor, o arquétipo do Lex Luthor é do self-made man, né? O cara que se fez por si próprio, né? E se tornou um bilionário inventor. Ele me lembra muito, tiradas as devidas proporções, o Thomas Edison, né? Principalmente nas táticas mafiosas dele de destruir outros inventores, vídeo o Dr. Amazon. Sim, eu acho, Bruno, que o Lex da Smallville, com todos os defeitos que existem na série, se aproxima mais do que a gente entendia como Lex Luthor, né? É uma pessoa que vai se construir pelas relações políticas, né?
Tem aquele estereótipo também daquele Superman clássico lá, passava na Globo de vez em quando, né? Mas erraram o tom ali e eu não sei de quem é a culpa, se é do ator, né, se é do diretor, sei lá de quem é. E para mim o que mais me incomodou mais do que aquele tipo de apocalipse que lançaram lá, né, me incomodou muito mais o Lex ali, porque o Lex é uma figura que me interessa, então me incomodou bastante. Exatamente. Eu diria que você tocou no Smallville, o pai do Lex no Smallville, caramba, era muito bizarro, porque tinha aquele Lex se construindo, né? Só que o pai do Lex era tipo o Lex Luthor lá em cima, o cara extremamente Sim. manipulador, o cara pensando 2 ou 3 jogadas à frente, né? Claro que depois o roteiro decaiu, aí ele virou tipo, não, temos que salvar o Super-Homem ali, mas bem, coisa da série. Mas, pô, na parte inicial, ele era tipo aquele grande vilão que tá por trás das cenas e que muita gente não sabe que ele é o vilão. E tipo assim, o Lex fala, não, o meu pai é o cara maligno aqui, gente, vocês não estão vendo? E o pessoal achava que maligno era ele, entendeu? Bruno, você começou a falar mal da DC, o Michel entrou aí, tá? Não, eu falei para ele que estava comentando sobre o Batman, para ele entrar na discussão, né? Muito bom. Vamos lá, gente, para fechar o livro aqui, tem um capítulo do Deixe-me contar o que aconteceu com. Aí o Eisner, né, ele vai falar da importância do prólogo, né, de um texto para dar credibilidade à história que vai ser contada. E essa relação, eu faço muita conexão também com o mundo dos videogames, né, que a necessidade de avisar o que é um preparativo, né, para o leitor, o que ele vai encontrar. Essa questão que você colocou do prólogo, Fernando, é tão importante, né, que o cinema se tocou disso e começou a fazer um filme que sai depois, mas que conta a história antes do personagem, né? O filme que conta a história anterior, né? E aí você tem, por exemplo, tem inúmeros exemplos, mas o que eu lembrei agora, você tem toda uma franquia de Harry Potter aí, que a galera gastou dinheiro com os livros, com os filmes, com a roupa das escolas lá, enfim. E aí você percebe que sai depois a outra série chamada Animais Fantásticos, que vai contar o que acontece antes, né? Então, aquilo que antigamente a gente tinha, mas e o que aconteceu antes, né? Como é que ele virou isso? Você tem depois de um momento específico do cinema, que eu não sei qual é a data, mas eu sei que não era assim quando eu era pequeno, que eu me lembro dos filmes, né, dos desenhos animados, etc. e tal, onde eles querem fazer um filme que é um prólogo, na verdade, né? Isso, aí você vê a importância do prólogo, de se contar, e até para melhorar a experiência do leitor, né, do público, né? E de vender mais coisas também, né? Aí você fica fã do Harry Potter, fã dos Animais Fantásticos, mas é muito importante mesmo, tanto para os quadrinhos, e aí relacionando sempre com a questão do videogame que começa... Esse exemplo do Harry Potter que eu dei é curioso, porque eu comecei a ver Harry Potter de trás para frente, né? Quando todo mundo estava fanático, eu não me interessava muito pela narrativa desse feiticeiro específico. E aí, a primeira franquia que eu fui ver de Harry Potter foi Animais Fantásticos 2. Foi a primeira, assim, todo errado, né? E aí depois eu fui buscando na internet para ver o contrário, ver o Animais Fantásticos 1 para saber por que o 2, e fui fazendo esses prólogos pessoais aí para poder entender a história toda aí do mundo que eu não conhecia. O Senhor dos Anéis também fizeram, né, do filme só do Frodo, não foi isso? Não? Sim, sim. Fizeram o Senhor dos Anéis todos, depois começaram a contar a história, né? Aí eles estão investindo bastante nessa... E o Eisner já avisava isso lá atrás, né, a importância desse partilhar, né? Ele fala assim, a palavra-chave é partilhar, porque os sentimentos do protagonista são compreensíveis para o leitor, que teriam emoções similares na mesma circunstância. Então, ele vai entender que é nesse prólogo que você vai pescar o sentimento do leitor, né? Acho que é isso, Albert. Sim, a gente pode deixar o processo de escrita
para a semana que vem e tentar fechar, né, esse circuito aí. E aí a gente vai colocar as questões mais importantes que a gente vai ler nessas últimas páginas. O que for possível, a gente coloca no encontro. Ele vai falar mais sobre as características dos heróis. Acho legal. Depois a gente chama o pessoal do grupo. Sim. Acho que, de repente, pela questão do último encontro, é possível que a galera se reúna aí, né? Que a Liga se reúna aí para o debate. Eu acho que é porque tem gente que já tá de recesso, né? Sim. Então tá ótimo. Tá bom? É isso. Deixa eu encerrar a gravação. Obrigada para quem assistiu. Curte lá no canal, dá um like. Boa noite, pessoal. Valeu aí. Boa noite. Valeu, Bruno. Obrigado pelas Boa questões noite aí que você trouxe. Robson, obrigado. Semana que vem a gente